Olá, pessoal. Então, gravando agora a nossa aula a respeito do conteúdo da aula número 26 de História, tá bom? Aula número 26 de História. Os alunos que ainda estão entrando, peço que não deixem de preencher aí, clicar no link e preencher para configurar a presença deles e eles receberem uma mensagem confirmando que estiveram presentes à aula, tá bom? Essa aula de hoje é uma aula importante e o complemento dessa aula é com o filme O Nome da Rosa. Seria importante que vocês assistissem esse filme que eu passei aí as orientações na aula anterior de hoje. O Nome da Rosa é um filme de 1986, tá? Pode assistir pulando umas partes também, se tiver meio chato, mas vale muito a pena, né, para mostrar como era a mentalidade medieval. O filme se baseia no livro de um grande medievalista, que é o Humberto Eco, né, então vale muito a pena. Para nos apoiar, outra coisa, né, pediram para eu repetir, contatos. Ó, quem tem dificuldade em entrar em contato com o professor ainda, tá? Lembre-se que mesmo essa aula, para quem não entrou hoje, para quem quiser rever a aula, ou para quem quiser indicar para algum colega que está sofrendo aí com aulas online e não está conseguindo, né, de outras redes, como a rede pública, por exemplo, eu sei que o pessoal está tendo dificuldade, então pode recomendar. As aulas ficam no YouTube, no canal São José Curso Preparatório, para quem não acessa o plural também, porque eu mando pelo plural. Para quem quiser tirar dúvidas em tempo real a qualquer momento, é o 964712214, tá? Mas prevalecendo o bom senso, né? Se o camarada me manda uma dúvida às 11 da noite, provavelmente eu vou responder no dia seguinte, né? O e-mail para mandar atividades também, né? marcio.primac@gmail.com. Quem quiser mandar atividades pelo WhatsApp também pode, ou ainda pelo Messenger, né? Quem tem facilidade, proficiência no Facebook, quem é pré-millennial, né? Gosta de usar Facebook, tá aí. Eu estou com o meu nome mesmo lá, tá bom? Então, podem utilizar todos esses meios para entrar em contato. Bem, vamos lá. Voltando agora para a nossa aula. Aí sim, abrindo a apresentação sobre cultura medieval. Pois bem, é preciso lembrar, a princípio, que a Idade Média é um período de muita insegurança, né? Insegurança individual, econômica, as pessoas tinham a impressão que o mundo ia acabar a qualquer momento, e a igreja, né, nesse caso a igreja católica, né? Só havia a igreja católica nesse instante, não tinha ainda acontecido o surgimento das igrejas protestantes, com Martinho Lutero, etc. A Igreja Católica é que, digamos assim, dominava o saber, né? Vocês vão ver no livro O Nome da Rosa, que era a igreja que reproduzia os livros, copiando um por um, era a igreja que armazenava esses livros, tá? Os padres eram praticamente os únicos que sabiam ler e escrever, boa parte dos nobres, inclusive, nem sabia ler, os pobres, então, nem se fala, né? Os camponeses lá, os servos, não sabiam ler nada, né? Eles tinham que ser alfabetizados, por exemplo, pelos vitrais das igrejas, né? As igrejas, as janelas das igrejas medievais, na Baixa Idade Média, transmitiam conhecimento e contavam histórias bíblicas ali, mostravam como era o paraíso, como era o inferno, né? Através dos vitrais. Eu acho que até tem uma imagem aqui de um vitral, ó. Deixa eu tirar um pouquinho aqui para a gente dar uma olhada mais interessante nesse vitral. Ó, olha aqui. Os vitrais, né? São essas janelas aqui, ó, coloridas, né? Que filtram a luz solar, digamos assim, e projetam uma visão colorida, né, para as pessoas. Esse aqui são os vitrais da Catedral de Chartres, né? Aquela que pegou fogo lá na França, tá? Uma catedral medieval. Agora ela está sendo
restaurada, tá? Então, era muito assim que os camponeses acabavam aprendendo as coisas, né? Meio que alfabetizados pela imagem. Uma outra coisa que acontecia muito nessa época é que a palavra dos padres valia demais, né? Os padres eram conselheiros dos reis, dos nobres, dos príncipes, tá? Eram a grande referência moral da sociedade. Então, domínio da igreja. Vamos abandonar a ideia de que a Idade Média foi uma idade de trevas, uma idade de escuridão. Vamos abandonar essa ideia. Essa ideia foi criada, cunhada pelos renascentistas, que vieram depois deles, negando tudo que era medieval, repudiando totalmente, né, os valores medievais, tá certo? Então, é importante perceber que a igreja tem um papel importante, que a Idade Média não deve ser considerada uma idade de escuridão intelectual, né? A noite de 10 séculos, a noite que durou 1000 anos, a idade das trevas. Isso aí, pessoal, são termos preconceituosos, tá? O próprio termo Idade Média, né? Certo? Mas na falta de outro a gente usa esse. Mas nós devemos evitar Idade das Trevas, noite de 1000 anos, noite de 10 séculos, que esses termos carregam em si um grande preconceito, tá? Já que o Renascimento, né, quem veio depois é que deu esse nome, tá bom? Vamos lembrar então, essa sociedade também é uma sociedade teocêntrica, Deus no centro das preocupações do homem. A vida, digamos assim, após o túmulo, era a vida que interessava, já que essa vida aqui, para a maioria das pessoas, era uma vida miserável, né? Era uma vida com peste, fome, insegurança. Então, devia ter alguma coisa melhor depois. E aí eu ia tentar me comportar bem, né, digamos assim, para poder ganhar essa vida melhor depois. Tá? Bom, na arquitetura, que chama muito a atenção, porque os registros arquitetônicos dessa época se mantêm até hoje, né? Nós temos assim, no finalzinho da Baixa Idade Média, da Alta Idade Média e na Idade Média Central, nós temos o estilo românico. Cuidado, não é estilo romântico, é estilo românico, tá? Não percam de vista esse nome, o nome românico, ok? Então, o românico é o estilo da transição, né, da alta Idade Média para a Idade Média Central. A arquitetura românica, claro, inspirada na arquitetura romana, ela traz paredes muito grossas para sustentar as torres, né, que não são muito altas, né? As igrejas são meio atarracadas no estilo românico. As paredes têm que ser grossas, as portas pequenas, as janelas pequenas, tá? O interior dessas igrejas é muito escuro. É um interior assim que fica em penumbra, sempre com velas acesas, tá? Elas representam mais ou menos o que era a mentalidade da Alta Idade Média, né? Que era uma mentalidade de insegurança. Essas igrejas, as igrejas românicas, levam o fiel à introspecção, à oração, a olhar para dentro de si, tá? Olha aqui um exemplo de igreja românica, né? Então, portas relativamente pequenas, né? Aqui você percebe a presença do arco romano, né? Para sustentar a parede, o arco romano. As igrejas não eram muito altas. Aqui atrás a Torre de Pisa, né? Tá? A Torre de Pisa, né? Então, essa é uma igreja românica. Olha o tamanho da janelinha, ó. Isso aqui são janelas. Olha como as janelas eram pequenas, né? Aqui é onde fica o altar, né, da igreja, certo? Então, esse tipo de construção aqui leva o fiel a orar, a refletir, a pensar nos seus pecados, a não se distrair com o que está em volta dele. Alta Idade Média e Idade Média Central, estilo românico. Depois, a Baixa Idade Média, nós já vimos, é um período de otimismo. Lembra?
renascimento comercial, né? Início das grandes navegações, aquela ideia também de uma possibilidade de melhoria de vida indo para as cidades. Né? As cidades querem crescer e ficar bonitas, e aí as igrejas também mudam. Inovações arquitetônicas, como os arcos ogivais, ao invés do arco romano, né? O arco em formato de ogiva, nós já vamos ver daqui a pouco, tá? Essas igrejas pertencem ao estilo gótico, que é típico da Baixa Idade Média, tá? Então, o estilo gótico, tá bom? Esse estilo aqui, o estilo gótico, típico da Baixa Idade Média, né? As igrejas, como agora as paredes eram mais finas, as igrejas mais altas, as portas maiores, as janelas tinham vitrais coloridos, como eu mostrei agora há pouco, né, trazendo lá cenas bíblicas e tal, tá? Essas igrejas ficavam mais iluminadas, né? Ficavam mais iluminadas. Eram igrejas mais altas. E daí? E daí que elas não levavam mais o fiel para introspecção, como as igrejas românicas. Elas levavam o fiel à exaltação, né? Olha aqui, ó. Deixa eu fechar aqui um pouquinho para a gente ver a planta da catedral de Chartres, né? Vamos dar uma olhadinha nessa catedral aqui, fecha, aqui, pronto. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma igreja, ó, esse aqui é o arco que a gente está falando, o arco ogival, né? Veja que é diferente do arco romano, né? Tá certo? Olha aí, as paredes maiores, né? As paredes mais finas. Então, as igrejas tinham um outro aspecto agora, né? Elas tinham um aspecto mais realmente ligado à mentalidade da época, que era uma mentalidade otimista, né? De uma sociedade que estava olhando para si mesma e gostando do que estava vendo, tá? Isso então aparece aí nesse jogo das catedrais, né? Na mudança do estilo românico para o estilo gótico. Tá? Aqui é aquela catedral que eu mostrei para vocês, né? É a mesma catedral, Catedral de Notre-Dame, foi a que pegou fogo, né? Catedral de Chartres, tá vendo? Olha aqui, o arco ogival, que eu me referi. Na entrada, olha, logo na entrada, isso aqui chama-se rosácea, né? São vidros coloridos que iluminavam o interior da igreja. Durante a Segunda Guerra Mundial, esses vidros foram todos retirados, né? Para evitar que eles se quebrassem por conta do bombardeio da cidade de Paris, né? Quando Paris foi invadida, tá? Então, de novo aqui, olha, janelas bem amplas, né? Olha aqui, ó, janelas que permitem a entrada da luminosidade. Essa catedral, infelizmente, pegou fogo, né? Eu trouxe para a gente ver aqui um videozinho, uma reportagenzinha sobre o incêndio dela. Gostaria que vocês vissem comigo. Vamos dar uma olhada, então, como é que foi aí, né, o incêndio. Deixa eu ver aqui. O incêndio da Catedral de Chartres. É 1 minuto e 50 aí, né? 2 minutinhos, tá bom? Vamos lá. Foi ano passado que pegou fogo.
É isso. Então, essa foi aí a catedral que pegou fogo, né? Lamentavelmente, foi no ano passado que aconteceu esse incêndio aí nessa catedral, na Catedral de Notre Dame. Bem, ela está sendo agora restaurada, né? Embora lentamente, né? Até por conta da pandemia. Bom, outro aspecto da cultura medieval é a pintura. De novo, predomínio de temas religiosos, né? Predomínio de temas religiosos. Só que na Baixa Idade Média, já com o pré-renascimento, aquela ideia de uma retomada, né, dos estudos clássicos, etc., as paisagens naturais vão sendo abandonadas e os elementos como Jesus, a Virgem Maria, José, todos os santos, os mártires, são pintados, né, de uma maneira mais humanizada. Tá? Dois caras vão se destacar, o Giotto e o Cimabue, os dois na Itália, né? Os dois na Itália. Olha aqui, ó. Então aqui você tem uma representação do beijo de Judas, né? Aí, Giotto foi que retratou isso aí, né? Então aqui já temos uma visão mais humanizada de Jesus, de Judas, Pedro perto dele. Então, uma outra visão já prenunciando o aparecimento de uma nova arte, que será a arte renascentista. Na música e na literatura, principalmente na música, nós temos este cara aqui, ó. Esse cara é importante, tá? Gregório Magno, quer dizer, Gregório o Grande, um papa importantíssimo. Porque, para vocês terem uma ideia, o nosso calendário é chamado de calendário gregoriano, né? Por conta do Papa Gregório, tá? E ele também foi o cara que incentivou e foi autor de várias peças de canto gregoriano, né? Canto gregoriano. Quem quiser ouvir canto gregoriano ao vivo, claro, não pelo YouTube, né? Mas quem quiser, depois da pandemia, ouvir dentro da igreja canto gregoriano, pode ir na igreja de São Bento, lá no centro de São Paulo, ao lado, no metrô São Bento, desce no metrô São Bento, às 10 da manhã, todos os domingos, agora durante a pandemia não, né? Todos os domingos, às 10 horas, na missa lá do mosteiro de São Bento, os padres que ficam lá no mosteiro, padres beneditinos, saem, né, eles ficam lá enclausurados, saem para cantar durante a missa e cantam no sistema aí do Gregório Magno, né, no canto gregoriano, tá? Então, é uma oportunidade de ouvir os caras cantando assim. Ó, o outro cara é o monge Guido d'Arezzo. Olha aqui, o monge Guido d'Arezzo. Foi o cara que criou aí as 7 notas musicais, né, que batizou, né, as 7 notas musicais do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né, em função de um hino a João Batista, né? As sílabas iniciais dos versos de um hino a João Batista, ele pega as sílabas iniciais, eu até tirei o hino, não deixei aqui, para dar o nome dessas notas musicais, tá bom? Então, é graças a eles que nós temos isso. A música popular, vocês já estudaram em literatura, né, pessoal? Os caras que andavam de cidade em cidade, os trovadores, né? Que iam de cidade em cidade cantando, juntando poesia e musicalidade, né? Alguns deles, inclusive, trabalhando para nobres, trabalhando para reis, e outros andando mais livremente, né? Então, poesias líricas, inspiradas em temas românticos, né? Vocês já estudaram isso, não foi? Cantiga de amor, cantiga de escárnio, cantiga de maldizer, tá? E as poesias épicas, né? Contando os feitos dos grandes cavaleiros, como Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, a busca pelo Santo Graal, né? Então nós temos aí a presença também dessa forma poética, né? A poesia épica. Na filosofia e na ciência, aqui é interessante que vocês prestem atenção, tá? Vejam, muito do que a Europa conseguiu reunir veio graças aos árabes. Olha aqui, ó.
os árabes que preservaram muitos escritos de Aristóteles, muitos. A gente só conhece Aristóteles no Ocidente porque os árabes preservaram, tá? E também coisas que eles preservaram lá da cultura grega, certo? Os árabes também. Bem, aí, a partir desses estudos, principalmente na Baixa Idade Média, começaram aí os desenvolvimentos de cálculo, de astronomia, as observações astronômicas, um pouco de biologia, bem pouco, viu? Biologia e medicina, bem pouco, porque isso aqui envolve corpo humano, saúde, vida e morte, e muito do que era estudado aqui era confundido com bruxaria. E quem praticava, quem era suspeito de bruxaria, era queimado pela Igreja Católica, né? Sofria lá com a Inquisição. Da mesma forma, a astronomia, né? O Nostradamus, por exemplo, tinha que fazer lá as previsões dele de astronomia, como se fosse astrólogo, astrônomo, havia uma mistura muito grande. A ciência nessa época, embora tenha avançado, avançou pouco. Os alquimistas que misturavam mágica com ciência, com filosofia, eles se preocupavam basicamente com duas coisas, né? Encontrar a pedra filosofal, onde ela tocasse, tudo que essa pedra tocasse viraria ouro, e encontrar também o elixir da longa vida, que iria tornar as pessoas imortais. Não encontraram nenhuma coisa nem outra, mas no caminho eles foram fazendo outras descobertas aí. Vimos também que, graças aos árabes, graças aos chineses, à Rota da Seda, ao renascimento comercial, foi possível o aparecimento das grandes navegações, né? Lá, as grandes navegações também aparecem aí nessa época, certo? Com o surgimento da caravela, a melhoria da bússola, do astrolábio, do sextante, melhores mapas graças aos avanços na matemática, né? E os cálculos de escala e localização. Dois filósofos, presta atenção nisso. Essa parte aqui vocês vão estudar com o professor Antônio José, mas já vamos sabendo. Ó, primeiro, Alta Idade Média. O filósofo é Santo Agostinho de Hipona. Ele nasceu na África do Norte, levou uma vida de pecado durante muito tempo, mas muito tempo, né? Até que um dia ele estava no jardim da casa dele, curtindo assim uma aula online, quando ele começou a ouvir uma voz. E ele estava purinho, purinho, não tinha tomado nada. E essa voz dizia: pega e lê, pega e lê. Aí ele viu uma Bíblia perto dele e começou a ler aquela Bíblia. E ali ele se converteu, ou teve a ideia de se converter, né? Deixar de ser um pecador. Dizem até que nessa hora ele estava se convertendo, tendo aquela epifania, né? Quando ele se virou para Deus, se ajoelhou e falou: Senhor, salva-me! E aí passou uma mulher bonita, ele olhou para ela e falou: mas não agora. E foi atrás da mulher, e depois ele se salvou, se converteu e virou aí um grande filósofo medieval. Ele defende o neoplatonismo. A teoria que ele defende é a teoria do esclarecimento. Primeiro vem a fé, depois vem a razão. Primeiro você tem que acreditar em Deus. Se Deus quiser, porque tudo depende de Deus, ele te ilumina, por isso a teoria da iluminação ou do esclarecimento, e aí você vai entender a lógica de Deus. Mas depende de Deus. É um filósofo, então, que coloca aqui: a fé vem antes da razão. Ele dizia: primeiro crer, depois entender. O outro filósofo, já da Baixa Idade Média, né, estudou e deu aula na Universidade de Aquino, lá na Itália, é Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino se beneficiou por ter entrado em contato com os escritos de Aristóteles, né? Veja, século XIII, quase 900 anos depois, né, de Santo Agostinho, tá? Então, Santo Tomás de Aquino, a partir dessa herança clássica com a qual ele tem contato, refletindo também o novo período da Baixa Idade Média, as universidades que estavam nascendo nessa época, aliás, a universidade também é uma criação medieval, para poder educar mais rapidamente as pessoas, a um custo mais baixo, que tinha várias pessoas
assistindo às aulas dos professores ao mesmo tempo. Santo Tomás de Aquino defende uma conciliação entre a fé e a razão. Ele diz que a fé e a razão têm que andar juntas. Não precisa ser uma antes da outra. Claro, se houver dúvida, vale a fé, né? Ele era da igreja. Mas tem que haver uma conciliação entre fé e razão. Essa é a ideia fundamental de Santo Tomás de Aquino. Tá? A teoria dele, inclusive, essa é uma teoria, é um racionalismo que se concilia com a fé, que dialoga com a fé. Tá? E vale até hoje aí como, digamos assim, uma doutrina filosófica de grande valor, né? Esses filósofos, esses dois, são muito importantes. Vocês vão estudar com o Antônio, se não estudaram ainda, e depois lá no terceiro colegial, se eu lecionar para vocês, nós vamos estudar bastante também esses dois filósofos, tá bom? Bem, na cultura popular, sabe que o povão é meio doido mesmo, né? O povo, uma certa parte do ano, partia para o carnaval, né? Olha aqui, o carnaval, quando o povo tenta, digamos assim, subverter a ordem, tirar o sarro dos nobres, tá? Fazer encenações em que ele pode usar no teatro a ironia, né? Um pouquinho de ironia também para aliviar o seu sofrer e manifestar a sua revolta, tá? Então são peças teatrais burlescas. Ó, o que é isso, burlescas? Bem-humoradas, satíricas, né? Irônicas com relação aos governantes, aos nobres, tá? Os bufões e bobos da corte que trabalhavam lá para os reis e para os nobres, né? E eles podiam também fazer piadas com os reis e com os nobres, tá bom? E até mesmo paródias da Bíblia. Olha lá, paródias da Bíblia, né? Trechos bem humorados aí, né, da Bíblia, né? Tirando o sarro aí de algumas passagens da Bíblia. Então, o povo, através da cultura, tentava de alguma maneira aliviar o seu sofrer, né? Subverter a ordem e fazer crítica social. Ok? Essa então é a aulinha que nós temos de cultura medieval. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Pronto. Então essa é a nossa aula de cultura medieval. O que se espera de vocês é que até o nosso próximo encontro vocês façam os exercícios da aula 26 de cultura medieval. São exercícios bastante simples, inclusive, né? São dois exercícios, um fala sobre Tomás de Aquino e outro fala sobre os vitrais, né? Como forma de educar o povo naquela época. No próximo encontro de história, a gente faz a correção comentada desses exercícios, tá bom? Ah, e fazer o resumo, né? Resumo do livro-texto também, referente a essa aula. Deixa eu ver aqui que alguém está perguntando alguma coisa e eu não enxergo, mas tudo bem. O que é que está escrito aqui? Quais são as páginas do resumo? Olha, não faço a menor ideia. Não, procura lá, é Cultura Medieval no livro-texto. Se não me engano, é capítulo 11. Tá? Eu não peguei o livro-texto, não está aqui perto de mim, mas é o capítulo, acho que é o capítulo 11. Procura lá, Cultura Medieval. De qualquer forma, daqui 3, 4 minutos eu já coloco lá no grupo quais são as páginas exatas, tá bom? Professor, é o capítulo 13, a cultura 13? medieval. Obrigado. Uhum. Que página que é? Página 86. E vai até que página? Aí vai até a página 90. Namastê. Página 86 a 90. Que Deus ilumine essa pessoa que acaba de me dar essa dica aí. Muito obrigado. Tá bom, pessoal? Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Eu tenho Não? uma dúvida. Pode falar. Por que a Igreja Católica, por exemplo, ela não aceitava as ideias dos astrônomos, como Galileu Galilei, que foi expulso? Pois não, porque a igreja dizia, e se a igreja dizia naquela época, você não podia questionar, porque era a palavra de Deus. A igreja dizia: a terra não se mexe.
E o Galileu disse, a Terra se mexe. 2, é a teoria geocêntrica. A Terra é o centro do universo. E o Nicolau Copérnico, que também sofreu bastante, disse, não, a Terra não é o centro do universo. O Sol está... A Terra gira em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da Terra. Então, deter informação, deter conhecimento é deter poder. E se tem um cara que está indo contra aquilo que a igreja acredita, e a igreja detém o poder de punir esse cara, ela vai lá e pune ele, como puniu Galileu, né? Galileu foi julgado, muito boa a sua observação, Galileu foi julgado e foi condenado, primeiro, a negar aquilo que tinha dito, e ele negou. Ele falou, não, é mentira, a igreja não se... A Terra não se mexe, a Terra não se move. E dizem que depois ele falou, embora eu diga isso, ela continua se movendo. Né? E segundo, mesmo negando as teorias dele, tá? Ele teve que ficar em prisão domiciliar até morrer. Tá? Então, a igreja era contra o avanço da ciência, principalmente quando esse avanço da ciência ia de encontro, ia contrariamente àquilo que ela, a igreja, defendia. E ela usava o poder dela para punir quem dissesse o inverso. Né? Tá? Entendi. Obrigada. Nadinha. Mais alguma coisa, pessoal? O que é aqui? A arquitetura românica faz parte da Baixa Idade Média? Não. Alta Idade Média e Idade Média Central. Alta Idade Média e Idade Média Central, a arquitetura românica, e a arquitetura gótica faz parte da Baixa Idade Média. Ô, professor, o que Sim. significou aquela mudança de estrutura na igreja? Mudar as janelas, a estrutura da própria igreja mesmo? As Você paredes. muda, usar um termo que idoso não deveria usar, você muda a vibe, né? Quer dizer, você muda a vibração, você muda a forma como a pessoa encara a fé. Não uma fé para me salvar, para ver os pecados que eu tenho na escuridão da igreja românica, não é? Mas sim uma fé para exaltar a vida que Deus está me dando agora, que é o que acontece com a igreja gótica, né? Isso só foi possível com o avanço da técnica da arquitetura. Se não fosse o avanço da arquitetura, isso também não seria possível. Há, então, um avanço da técnica com digamos assim, coincidindo com uma mudança dos aspectos psicológicos daquela sociedade, tá? Entendi. Que passa do sentimento de culpa e introspecção e pecado para o sentimento de exaltação, otimismo e visão de uma vida em que é possível ter prazer de estar vivo e não torcer para morrer para poder ir para o céu. Entendi. Tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Vou interromper a gravação. Ok. Então, nosso próximo encontro, semana que vem, deixa eu ver que dia que vai ser. Terça-feira que vem, nosso próximo encontro, tá? Quem puder beleza. já ir fazendo as atividades e mandar, o encontro com vocês na terça-feira é às 8h50. Tá bom? Então, na terça-feira a gente se vê de novo. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau. Namastê. Bom dia para o senhor também. Tchau, Bom dia. professor. Tchau, Bom gente. dia. Fiquem com Deus. Bom dia.